Boa noite, queridos. Shabbat Shalom a todos. Que bom estar junto com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe você que faz parte da Beit. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando agora, que estão participando dessa live. Deus abençoe você que depois, quem sabe, vai assistir essa live. Que Deus traga vida sobre o teu lar, que Deus traga saúde, que Deus traga paz, tranquilidade para esses momentos tão complicados, tão difíceis que nós estamos passando. No início dessa live, eu quero convidar você para você fazer o seguinte: abre uma sala de vídeo aí, se você puder, manda o link para algumas pessoas, para alguns amigos, compartilha com eles, tá bom? Porque as pessoas hoje estão precisando muito ouvir uma palavra de força, uma palavra de saúde, uma palavra de vida. E como é bom nós podermos compartilhar a palavra de Deus com a vida das pessoas, não é? Como é bom nós podermos fazer isso. Então, se você puder, convide alguém aí para estar participando conosco, para estar participando dessa live, para estar ouvindo a palavra, e que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Você sabe que nós não estamos fazendo cultos presenciais, né? Infelizmente, não tem sido possível nós fazermos cultos presenciais, mas nós, graças a Deus, podemos levar a palavra de Deus para as pessoas através da internet, através das redes sociais. Eu já aproveito para deixar para você aqui um convite. Estou fazendo essa live hoje e no domingo, né, nós não teremos culto presencial, você já sabe disso, mas eu convido você para domingo à noite, tá bom? Domingo à noite, a partir das 8 horas da noite, você também assistir uma live conosco, ok? Então hoje nós temos essa live, volto domingo à noite, também com uma palavra de Deus para o teu coração. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Mas antes disso, feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero convidar você a orar comigo no início dessa live. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir que Deus fale conosco durante esse período, tá bom? Que Ele fale no teu coração aí e que Ele nos alcance. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa semana, agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de todos nós, das nossas casas, das nossas famílias. Quero te agradecer por essa live, quero te agradecer pela palavra que eu vou poder compartilhar com os nossos irmãos. Que essa palavra, meu Deus, ela alcance o coração das pessoas. Que ela entre agora em cada lar, em cada casa, em cada família. E que o teu Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele fale no coração das pessoas. Que não seja simplesmente eu falando, não seja simplesmente a minha live, mas que a graça do Senhor nos abrace hoje, nos alcance, traga a paz, traga a bênção que todos nós estamos precisando, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu ver aqui, eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você. Quero compartilhar com você uma palavra muito especial. Eu estava lembrando de uma palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. E eu quero então compartilhar aí duas coisas muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Se você puder, acompanhe aí. Eu vou ler algumas versões para você entender bem aquilo que eu quero tratar nessa noite. Isaías capítulo 52, versículo 7, ele diz assim:
Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz e que traz boas notícias, que proclama salvação e que declara a Sião: o teu Deus reina. Essa é a versão que nós temos na Bíblia King James. Na Bíblia mais comum, mais utilizada, de João Ferreira de Almeida, diz assim: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e que proclama paz, que anuncia coisas boas, que proclama salvação e que diz a Sião: teu Deus reina. E na Bíblia judaica, direto do hebraico, nós temos assim, olha: Manavu al-Reharim Haglei Mevaser, Mashia Shalom, Mashia Tov, ou Mevaser Tov, Mashia Yeshua, Omer Letzion Malar Elohavir. Esse texto diz assim: quão belos são sobre as montanhas os pés daqueles que trazem boas novas, que anunciam shalom, que anunciam paz, trazendo boas notícias a respeito de coisas boas, proclamando salvação e dizendo a Sion: seu Deus é rei, seu Deus reina, o seu Elohim reina. Queridos, nós estamos vivendo um tempo assim complicado. Aliás, estamos vivendo esse tempo complicado desde o ano passado. Em quase todas as lives eu falo isso. Meu Deus do céu. Então eu entendo que nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo de Covid, um tempo que essa pandemia tem alcançado cada vez mais, infelizmente, tem alcançado muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias. Esses dias atrás, uma médica, conversando comigo, ela me disse assim, ela falou assim: olha, para você ver como é tão fácil pegar esse vírus. Infelizmente, está realmente um tempo complicado, muito fácil de se contrair esse vírus. Um vírus que está se espalhando de uma forma avassaladora. Nós estamos vivendo aí uma crise na saúde. Aliás, essa crise da saúde, na verdade, ela já existe há muitos anos, há muito tempo. Todos nós sabemos disso. Todos nós que temos aí uma certa idade, nós temos acompanhado isso há anos. Não é de agora, não. Alguém pode até achar que isso é desse momento, né? Que é agora que a saúde está vivendo isso, mas não, já faz muito tempo que está assim. Mas é lógico que num momento como esse a coisa se agravou, né? Nós também estamos vivendo um momento, triste, difícil, de politicagem. Não é nem de política, é politicagem mesmo. Nós estamos vendo pessoas pelo lado da política se aproveitando desse momento de pandemia, mas também vimos isso muito no ano passado, e não é que isso deixou de acontecer não, apenas não tem sido falado, mas muitas pessoas aproveitando o momento da Covid para aumentar preços, para explorar essa situação junto das pessoas. Então, se por um lado existe politicagem, por outro lado também existe aproveitadores, e as pessoas estão sofrendo com isso. Também é um tempo que nós estamos vendo aí muitas decisões arbitrárias, né? Eu não quero entrar nesse assunto, não quero discutir sobre isso, mas para um bom entendedor, você vai entender muito bem, claro, a respeito, que estamos vivendo momentos de decisões arbitrárias, tristes. Estamos vivendo momentos aí em que as igrejas estão fechadas, não estão podendo abrir, existe uma briga em cima disso. Enquanto as igrejas não podem abrir,
Sinagogas não podem abrir, congregações não podem abrir, né? Tudo fechado, mas ao mesmo tempo os ônibus estão lotados, bancos lotados, metrôs lotados de pessoas. E tudo isso é complicado, muito complicado. E no meio disso tudo surgem notícias, né? Notícias boas, notícias ruins. E o que vem à minha mente nesse momento é o que nós temos falado, o que nós temos discutido nesse momento em que essas decisões arbitrárias são tomadas, em que tanta coisa tem acontecido. E não é só o que nós temos falado, não. É o que nós também temos publicado nas redes sociais, né? Como nós temos nos comportado diante dessa situação. Nós vemos tantas coisas, né? Palavras contrárias, discussões, brigas, até mesmo pessoas que às vezes passam o dia inteiro só postando coisas ruins. Queridos, já existem tantas coisas ruins sendo transmitidas pelas redes sociais, pela mídia. Eu entendo algumas coisas, antes de falar realmente o que eu quero falar hoje, eu entendo que este é um momento de posicionamento. Nós temos sim que tomar um posicionamento. Nós temos sim que escolher um lado e ser contrários ou ser favoráveis. Nós temos um posicionamento que nós temos que tomar. Ok? Eu entendo claramente isso. Também eu entendo que nós temos que ser contra aquilo que é errado e temos que nos posicionar do lado daquilo que é certo, daquilo que Deus chama por princípios. Eu também entendo que nós precisamos pregar arrependimento nesse momento. Eu mesmo tenho pregado muito a necessidade de se voltar para Deus, né? Eu tenho pregado que, infelizmente, as pessoas se afastaram de Deus. Eu entendo isso tremendamente e é preciso mesmo. É preciso pregar que as pessoas voltem, que as pessoas retornem para os fundamentos, que nós como igreja nos voltemos para os fundamentos de Deus, que nós oremos mais, que busquemos mais. É necessário nós como apóstolos, pastores, profetas, enfim, homens de Deus, servos de Deus, preguem e chamem as pessoas para voltar realmente para a presença de Deus. Preguem o que a palavra diz para pregar. Preguem as coisas sérias, preguem os princípios que Deus nos ensina para pregar. Mas também, queridos, eu entendo uma outra coisa, que nós precisamos anunciar coisas boas, que nós precisamos trazer para as pessoas boas notícias, anunciar paz, declarar o governo de Deus, porque olha só, eu preciso chamar a sua atenção, eu não quero transformar essa mensagem numa mensagem que eu vou falar só isso, não, eu tenho um objetivo aqui, mas eu preciso que você entenda isso. Às vezes nós passamos o dia inteiro compartilhando inúmeras mensagens ruins, coisas ruins. Tudo bem, nós precisamos compartilhar as coisas que estão acontecendo, mas tudo tem um limite, né? Nós precisamos olhar também para a palavra de Deus para entender o que a palavra de Deus quer que nós façamos num momento como esse. E a primeira coisa que eu me lembro por isso eu olhei para o texto de Isaías capítulo 52, aonde o texto diz, eu vou ler de novo, quão belos são nas montanhas os pés daqueles que trazem boas novas. Como são bonitos, como são maravilhosos, a forma como anda, como são maravilhosos as pessoas que trazem boas notícias. Queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus.
Isaías declarando isso. Isaías declarando isso num período complicado, num período conturbado. Pessoas do povo de Deus em exílio, sabe? Pessoas vivendo um momento de exílio. Um momento em que tinham perdido tudo. Tinham perdido casa, tinham perdido família, tinham perdido pessoas queridas, tinham perdido seus bens, tinham sido arrancados da sua terra e foram levados para uma terra estranha. Vivendo momentos assim, irmãos, terríveis, terríveis. E num momento como aquele, Isaías fala como é bom, como é maravilhoso, como é bonito, como são maravilhosos os pés dessas pessoas quando trazem boas novas. Como é bonito quando nós recebemos pessoas que anunciam boas notícias, coisas boas. E aí eu penso, o que é que nós temos anunciado? O que nós temos falado para as pessoas? Ou com pessoas quando estamos trabalhando, ou estamos conversando, ou pelas redes sociais. Que notícias nós damos? O texto continua dizendo assim, olha, que anunciam shalom, que anunciam paz, que anunciam paz. A palavra shalom, hoje em Israel, no seu palavreado normal, é oi, olá, ou então tchau, como nós falamos aqui. Então, quando se fala shalom, também está sendo falado oi, olá, tchau, né? Mas a palavra shalom, ela tem uma profundidade tão grande. Ela diz assim, shalom quer dizer paz, prosperidade, saúde, bênção sobre a sua família. Então, o texto diz como é maravilhoso, como é bonito, pessoas que trazem boas notícias, que anunciam coisas boas, boas novas, né? E que anunciam o quê? Anunciam paz, anunciam saúde, prosperidade, vida em abundância. E ele continua dizendo que, olha, trazendo boas notícias a respeito de coisas boas. Como são maravilhosas as pessoas que trazem boas notícias. Queridos, eu preciso parar e pensar, será que eu tenho trazido boas notícias? Povo de Deus, o que você tem compartilhado, povo de Deus? O povo de Deus foi chamado por Deus para compartilhar coisas boas para as nações. O povo de Deus foi chamado para proclamar coisas boas. O texto continua dizendo, proclamando salvação. Nós temos que proclamar salvação para um mundo que está em desespero. Nós temos que proclamar que Deus tem saúde, que Jesus pode curar pessoas, que Deus tem algo bom para as pessoas. As pessoas estão em desespero. E o que nós temos proclamado? O que a gente está anunciando? O que nós estamos colocando nas nossas redes sociais? Apenas derrota? Apenas intriga? Apenas briga? Apenas politicagem? O texto continua dizendo assim, pessoas que dizem a Sião, teu Deus reina. Queridos, eu e você somos chamados para hoje anunciar para as pessoas que Deus governa, que Deus reina, que Deus está no controle de tudo. Pode não parecer. Isaías estava falando isso, como é bonito no meio de exílio, no meio de uma situação terrível, no meio de pessoas desesperançosas, no meio de pessoas que perderam a fé, perderam a alegria de viver, que estão chorando. Alguém se levanta, em vez de ficar falando tantas notícias ruins, essa pessoa chega e fala, olha, Deus reina, Ele governa, Ele tem um futuro, Ele tem algo ainda para nós, nada está perdido, Ele está no controle de tudo. Então isso faz também com que eu pense o que nós temos dentro de nós. Em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, Jesus foi muito
ríspido, ele foi muito duro, muito enfático. Ele olhou para aquelas pessoas e ele falou assim: raça de víboras, vocês são tudo um bando de serpente. Vocês são um bando de serpentes. Vocês têm veneno na língua de vocês. Jesus diz assim: como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu mau tesouro coisas más. Então isso faz com que eu tenha que pensar o que existe no meu coração. É simples. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Se nós passamos o dia inteiro só anunciando coisas ruins, coisas más, é isso que está dentro de nós. Queridos, eu entendo uma coisa e eu quero compartilhar isso com você. É muito triste. Às vezes, a vida nos molda assim. Quantas pessoas você conhece que anos atrás a pessoa era feliz, era alegre, ela transmitia um brilho no seu olhar. Quando ela conversava com você, ela te trazia algo bom. E os anos se passaram e hoje você olha para a pessoa e vê só amargura dentro dela. Tristeza, raiva, ira, rancor, ódio. Quantas pessoas estão assim? Eu entendo que a vida molda as pessoas. Eu entendo que nós passamos por tantas coisas tão ruins às vezes, que nós deixamos de ser aquela pessoa alegre, feliz, e nos tornamos pessoas rancorosas. Mas é por isso que nós precisamos ter um encontro, um impacto de vida com Jesus, um impacto de vida com Deus para Ele nos restaurar. E agora eu vou para a segunda parte para falar para você o que Deus espera de nós. Tá bom? Uma coisa é o que nós temos e que nós anunciamos. E eu espero que todos nós tenhamos dentro de nós palavras boas, mensagens boas, coisas boas, boas notícias. Se nós não estamos fazendo isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, nossa maneira de propagar essas mensagens para as pessoas. Porque Deus, Ele espera que nós proclamemos alguma coisa. E aquilo que Deus espera também foi anunciado pelo próprio profeta Isaías. Entenda que no meio de uma crise terrível, as pessoas que foram levadas para cativeiro, muitas delas iam morrer no cativeiro, não iam retornar para Jerusalém, não iam retornar para Judá, elas iam morrer no cativeiro. Elas perderam famílias, perderam bens, perderam tudo. E no meio de tudo aquilo que eu posso até comparar com hoje, pessoas que estão perdendo casa, perdendo família, indo morar na rua porque a situação econômica delas foi a zero, sendo despejadas, passando fome, pessoas que perderam pessoas queridas aí para o Covid, pessoas que estão com pessoas internadas, vivendo esse momento ruim demais, preocupante demais, pessoas que estão sem esperança. No momento desse, o povo de Deus é chamado para uma coisa. O que Deus espera que nós proclamemos para as pessoas, o que Deus espera que nós anunciemos para as pessoas nesse momento. Isaías capítulo 40. Isaías inicia, eu vou até voltar aqui, vou pegar Isaías 40. Deus fala algo para Isaías. E Deus fala assim, Isaías capítulo 40, versículo 1. Ele fala assim, Nahanu, Nahanu, Ami. Nahanu, Nahanu, Ami. Conforte, conforte o meu povo. Eu quero ler o texto com você. Consolem, confortem. Esse Nahanu, Nahanu, Ami, conforte, conforte ou console o meu povo.
tem o sentido de consolem e continuem consolando. Façam disso um modo de vida nesses dias. Consolem e continuem consolando o meu povo, diz o Senhor Deus. Digam, Deus falando para Isaías, ao coração de Jerusalém, ao coração de Jerusalém, proclamem a ela que já está completo o seu tempo de serviço, que a sua culpa foi paga e que já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. Sabe o que Deus me fala hoje? Nós temos que anunciar para as pessoas, olha, nosso pecado já é perdoado através do sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. É lógico que precisamos nos retornar para Ele, nos voltar para Ele. É lógico que precisamos nos arrepender. Mas o que Deus quer dizer? Fale para o meu povo que a culpa deles já foi paga. Já foi paga na cruz do Calvário. Diga para as pessoas que eu já providenciei a graça, eu já providenciei o meio, eu já providenciei o resgate, eu já providenciei a salvação. Eu já providenciei isso para eles. Sabe, o mundo está precisando ouvir que existe salvação, que existe redenção para as suas vidas. Que Deus tem algo para fazer e Ele já fez isso, Ele já deu isso, já está consumado através da obra de Yeshua, da obra de Jesus, na cruz do Calvário. Ou seja, voltem para mim. Fale isso para o meu povo, conforte eles. A partir do versículo 3, Deus fala assim, olha, abram uma estrada no meio do deserto para o Senhor. Nivelem uma via entre Aravá para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados e que todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas. Que os lugares acidentados sejam aplainados e as suas escarpas se tornem planas. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu vou dizer de uma forma simples aqui. Deus estava falando, olha, prepara um caminho, prepara uma ponte entre Deus e as pessoas. Nesse momento tão difícil, conforta o povo. Ao invés de ficar anunciando coisas ruins, prepara um caminho entre Deus e o povo, leva o povo até a presença de Deus. Traga Deus até a presença do povo, prepare um caminho para isso acontecer. Fale dessa graça de Deus, fale do socorro de Deus. A partir do versículo 5, então a glória de Adonai será revelada. Então a glória do Senhor será revelada a toda a humanidade, em conjunto haverá, pois a boca de Adonai a pronunciou. Queridos, Deus está pronto para revelar a glória dele, para trazer cura, para trazer paz, para trazer libertação, para trazer o avivamento que todos estamos esperando. Deus está pronto para fazer. Sabe, eu entendo que estamos vivendo um momento complicado, em que existe arrogância, orgulho, em que pessoas se julgam grandes, fortes, poderosas. Mas isso também me lembra quando Deus falou com Moisés e disse, vai lá, fala para Faraó e fala para ele, olha, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, manda você libertar o povo. E sabe o que Faraó falou? Eu não conheço esse Deus de Israel, eu não vou deixar o povo ir. Deus falou, olha, Moisés, fica sabendo que ele não vai deixar, mas eu vou agir. Eu vou fazer coisas grandes. Queridos, Deus quer que nós preparemos um caminho, que abramos um caminho no meio do deserto. Ah, essa é a função do povo de Deus, pregadores, pastores, pessoas que pregam a palavra, cantores, músicos, vocês que adoram. A sua função é abrir um caminho no meio do deserto, levar o povo até a presença de Deus e trazer Deus até o povo. Abra a sua boca para pregar essa palavra de amor, de poder, de força. Deus fala, clame. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, vamos lá para o versículo 6.
Uma voz diz, proclamem. E eu respondo, disse Isaías, o que eu devo proclamar? E Deus então responde, toda a humanidade é apenas como a relva, toda a sua glória são como as flores do campo, a relva seca, a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus durará para sempre. Queridos, mais do que nunca nós estamos sabendo disso. A nossa vida é como um sopro. Quantas vezes você abre a tua rede social e você fica sabendo que alguém faleceu? Quantas têm falecido durante o dia? Nunca vimos tantas postagens assim. A Bíblia diz, Deus falou, a humanidade é como a relva. Deus assopra sobre elas e elas murcham. Deus fala, proclamem isso. Falem para o povo se lembrar disso. Que o povo é instável. Queridos, estamos vivendo tempos de arrogância. Algumas pessoas acham que são alguma coisa, que tem poder sobre tudo. Que conseguem tudo, que fazem tudo, que mandam e que desmandam. Mal sabem eles que o Deus de Israel é soberano, que é Ele que reina, e Ele fala, proclamem, declarem para as pessoas, declarem para o meu povo, o teu Deus reina. Ele reina, Ele é poderoso, Ele governa. Ele é soberano sobre tudo que está acontecendo, inclusive sobre a arrogância dos seres humanos. Os seres humanos estão achando que podem muito, que sabem tudo, que mandam em tudo, que fazem tudo, e Deus está querendo dizer, vocês vão ter que entender que vocês são como relva. Nascem de manhã e morrem à tarde. Mas Deus continua dizendo o seguinte, versículo 9, você que traz boas novas a Sion, você que traz boas novas para o povo de Deus. Opa, peraí, é comigo, porque eu prego. Você que prega boas notícias, que traz as boas notícias. Você que é pregador, você que é pastor, missionário, obreiro, você que é adorador, você que leva para as pessoas as boas notícias. Deus fala assim, vá para uma montanha bem alta. Você que traz as boas notícias para Jerusalém, clame com toda a sua força, com toda a força da sua voz. Não tema em gritar bem alto, não tenha medo. Não tenha medo de continuar proclamando a mensagem, não tenha medo de continuar sendo o povo de Deus. Fale para as cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Eis que vem Adonai Elohim. Eis que o teu Deus, aquele Criador de todas as coisas, quando a Bíblia cita Deus por Elohim, ele está lembrando do Deus que criou todas as coisas. Quando Deus criou tudo que existe, que teve o poder para criar tudo do zero, do nada, está lembrando que ele tem poder sobre toda a criação. Eis que ele vem com poder e o seu braço regerá por ele. Veja, a sua recompensa está com ele, o seu prêmio está diante dele. Queridos, Yeshua, Jesus, ele já veio. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governa, Deus governa sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo. O homem acha que tem poder, que faz, que manda e que desmanda. Não fica desesperado com essas coisas, não. Ei, você está preocupado que a igreja está fechada? Fica tranquilo, queridos. Fica tranquilo. Deus falou para Moisés, olha Moisés, você vai falar para o faraó, vai mandar eles, vai falar para ele que eu estou mandando libertar o povo e ele vai falar, não conheço Deus, não vou libertar. Deus falou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus estava falando, eu vou pegar a arrogância de Faraó e eu vou colocar no chão, e eu vou pegar a arrogância de todo o Egito e eu vou colocar por terra, e eu vou mostrar isso para eles, então fica tranquilo, ele é soberano, ele guerreia pelo seu povo. Amados, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você.
o povo de Deus, Israel, quando eu estudo a história, quanto mais eu estudo a história desse meu povo, quanto mais eu estudo a história dos judeus, e nós percebemos o quanto os judeus têm sido perseguidos, mortos, o povo que mais tem gente contrária a eles na face da terra. E todos aqueles que reconheceram a Jesus, a Yeshua, como Mashiach, como Messias, fazem parte de Israel hoje, ok? Então, olha só. Jesus disse que o mundo nos odiaria, o mundo nos odeia. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Mas tem uma coisa importante. Jesus falou, conversando com os apóstolos, ele disse assim, olha, tem um texto que, aliás, é mal interpretado, tá? Na maior parte das Bíblias está escrito assim, não passará esta geração até que tudo aconteça. E essa palavra geração lá está mal interpretada. O que Jesus quis dizer é o seguinte, não passará esse povo. Não passará esse povo. Esse povo não vai passar até que tudo aconteça. Queridos, o povo de Israel não passa. Israel não passa. Os judeus não passam. Sabe por quê? Porque Deus guerreia pelo seu povo. Deus tem guerreado pelo seu povo e tem guerreado por sua igreja. Não passa, queridos. Não passa. Entenda isso. Entenda isso. Nós precisamos compreender isso. Por quê? Deus fala assim, ó, lembra de uma coisa, fala para o meu povo, que ele vem, ele está vindo em nosso auxílio, ele vai guerrear em nosso favor, e ele diz, ele traz na mão a sua recompensa. Existe recompensa para aqueles que creem, e existe recompensa para aqueles que são arrogantes, que são abruptos, para aqueles que são, que pensam que têm todo o poder. Ele vem, e ele traz nas suas mãos a recompensa. Continuando, ele diz assim no versículo 11. Ele é como o pastor que alimenta o rebanho, junta os cordeiros com o braço, trazendo-os para junto do seu peito, e conduz com gentileza a ovelha mãe. Sabe o que ele está dizendo? Ele está cuidando do seu povo. Ele cuida de nós como um pastor cuida dos seus cordeirinhos, das suas ovelhinhas. Ele cuida. Ele cuida, queridos. E é pelo fato dele cuidar que nós temos que proclamar para as pessoas que Deus é soberano sobre tudo. Mas aí eu volto a perguntar o que é que está dentro do nosso coração, o que a gente tem compartilhado. Será que nós estamos compartilhando essa fé poderosa, esse Deus tremendo com as pessoas? Ou não? Versículo, eu vou pular um pouquinho, tá bom? As nações são como uma gota em um balde, grãos de areia em balanças. Sabe o que Deus está falando? Os poderosos da terra acham que têm poder sobre tudo. E Deus está falando, não passa de gotinhas de orvalho, não passa de grãos de areia colocados numa balança. As nações são estáveis, o homem é estável. Aguarda só mais um pouquinho, a partir do versículo 21, tá bom? Deus fala assim, vocês não sabem? Nunca ouviram? Vocês não foram avisados desde o princípio? Vocês não entendem como a terra foi feita? Será que vocês não conseguem entender quem é o eterno Deus Todo-Poderoso? Ele é o que se assenta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, esparrama-os como uma tenda para morar. Ele reduz os príncipes a nada, e os regentes da terra como ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes deles no solo, quando Deus sopra sobre eles, e eles secam,
e o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem eu me pareço? Pergunta o Altíssimo. E para terminar, ele diz assim: voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou todas essas coisas. Ele traz os exércitos em sequência, chama cada um pelo seu nome, por meio do seu grande poder e da sua força absurda, e nenhum deles se perde. Queridos, Deus nos manda nesse momento anunciar coisas boas. Deus nos manda nesse momento lembrar que Ele está no céu e que Ele governa sobre tudo. Que Ele é aquele que se assenta sobre a terra. Ele rege, Ele governa, Ele tem poder. Ele tem poder sobre o Covid. Ele tem poder sobre os políticos arrogantes e presunçosos. Ele tem poder sobre o ser humano, sobre o homem que é arrogante e que pensa que é muita coisa. Ele é soberano sobre aqueles que creem no seu nome, que têm a sua vida firmada nele. Para terminar, só quero lembrar para você que todas essas palavras foram faladas num tempo em que as pessoas estavam no exílio. Tinham perdido tudo, perdido até a esperança de viver. E Deus falou: olha, consolem o meu povo. Deus está nos chamando para consolar e para confortar as pessoas nesses tempos. Porque existe um futuro glorioso para todos nós. Deus tem algo para todos nós. Sabe, queridos, Deus é a realidade, uma realidade firme, duradoura, para esse mundo tão inconstante, para um mundo que vive mudanças todos os dias. Deus quer que nós não demos lugar ao medo, porque existem boas notícias, e essas boas notícias é que Ele vem, Ele vai nos defender. O ser humano, ele é instável, mas Deus é a nossa rocha, a nossa força, a rocha da nossa salvação, nosso libertador. Então, amados, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você fale sobre isso. Deixa de anunciar tanta coisa ruim. Faz o que Deus espera da sua igreja, do seu povo. Deus quer que nós anunciemos coisas boas. São maravilhosos os pés daqueles que anunciam boas notícias, que transmitem paz, que proclamam salvação e que declaram: o teu Deus reina. Queria convidar você para orar comigo um pouquinho, tá bom? Para orar durante alguns minutos. Eu sei que tem pessoas doentes, precisando de cura. Eu sei que talvez você que está me ouvindo agora está precisando de um milagre. Estamos num Shabat. O Shabat foi dado por Deus para que nós tivéssemos descanso. E no Shabat nós vimos quando Jesus entrava nas sinagogas, ele curava pessoas, ele abençoava pessoas. E as mesmas bênçãos Deus tem hoje para mim e para você. Quero convidar você que agora está passando um momento triste, de desespero, de dificuldade, a confiar. Porque o teu Deus, Deus de Israel, Ele reina sobre tudo. Ele é soberano sobre tudo e não perdeu o controle de absolutamente nada. Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Yeshua,
Eu quero declarar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento que nós pudemos transmitir nessa live uma palavra para as pessoas. Senhor, que as pessoas possam crer, que elas possam se apegar no Senhor, que elas saibam que existe esperança. No meio de todo aquele desespero, quando o povo estava no exílio, o Senhor levantou profetas que pregaram e falaram: olha, Deus vai trazer restauração. E nesse momento, ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres de Deus para anunciar para as pessoas que existe restauração e que o Senhor vai trazer a cura, vai trazer o socorro, que o Senhor está governando sobre tudo e sobre todos aqueles que creem no Senhor. Que nada escapa ao teu controle, nada escapa das tuas mãos. Senhor, escute o clamor daquela mãe que chora por um filho que nesse momento está com Covid, por aquela esposa que talvez perdeu o esposo, por aquele familiar que está desesperado porque alguém da sua família está com Covid, mas traga cura nesse momento, traga cura para aquele que está no hospital, traga restauração, traga proteção para as casas e para as famílias. E olhe, Senhor, as afrontas que têm sido feitas para com o teu povo. Olhe para todas as afrontas. Que nada escape aos teus olhos. E que o Senhor se levante em defesa do teu povo na terra. Traga a bênção para aquele que está desesperado por uma situação financeira. Traga, Senhor, um milagre para aquele que está pedindo agora um socorro. Nós cremos, nós acreditamos. E que este Shabat seja um Shabat extremamente maravilhoso e abençoado para cada um de nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Obrigado, Deus de Israel. Amém e amém. Queridos, fica com o meu abraço, tá bom? Fica com o meu abraço. Eu vou colocar uma mensagem depois aí, caso você queira abençoar o nosso ministério. Estamos, infelizmente, com a igreja fechada. Você sabe disso, mas contas existem, né? Todas as igrejas estão passando por isso. E nós precisamos do amor, precisamos do carinho de vocês para ofertar, para nos ajudar a continuarmos esse ministério, essa obra. Então, se você quer semear no reino de Deus, nos ajude. Eu vou deixar uma mensagem aí na minha página, tá bom? Para que você possa entrar em contato conosco, enviar a tua oferta. E que Deus abençoe a tua vida. Faça o convite novamente para que você domingo, 8 da noite, você nos acompanhe em mais uma live. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você da Beit. Deus abençoe todos vocês que participaram dessa live. Que Deus os abrace, que Jesus cuide de vocês. Em nome de Jesus, tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Shabbat Shalom a todos.